Ninguém existe na sua vida. Existe só você. Então, seu filho, seu marido, sua esposa, o seu cachorro, o seu vizinho, isso tudo não existe, é tudo ilusão. Isso tudo é nada mais, nada menos que somente você. Só existe você. Só existe a sua consciência observando. Todo o resto é ilusão. Todo o resto é uma projeção de você mesmo. Você nunca conheceu ninguém na sua vida, nem eu. A única pessoa que a gente conhece somos nós. E a gente projeta isso em todos os outros. E se eu te dissesse que todas aquelas críticas, todas aquelas pessoas, todas aquelas situações, cada elogio, cada rejeição, cada frustração, sempre foram apenas você conversando com você mesmo. Eu sei que você deve estar me achando maluca para variar, mas eu vou explicar nesse vídeo. Esse é o assunto desse vídeo. O princípio fundamental da nossa história aqui é: só existe você, tá? Vamos partir desse princípio. Você acredite ou não no que eu falo, você acha que faz sentido ou não para você, se você quer continuar assistindo o vídeo, vamos partir da premissa de que só existe você. Isso é a coisa mais simples, mas é a mais complexa de todas. Nesse vídeo eu estou falando sobre metafísica, estou falando sobre duplo quântico, realidades paralelas, tudo aquilo que a gente costuma falar nesse canal. É um conceito profundo da física quântica e também é neurologia. Põe uma coisa na cabeça se você quiser entender o que eu vou falar aqui. Você é o único observador e o único criador dentro da sua própria experiência de realidade, dentro da sua faixa de realidade, da sua dimensão, da sua experiência, da sua simulação. Todas as coisas e todas as pessoas que aparecem nela são você, sem exceção. Um reflexo direto da sua frequência vibracional. Pensa nisso da forma mais literal possível, gente. Como eu sempre uso aquela analogia do espelho. Quando você se coloca na frente de um espelho, ele consegue te mostrar o reflexo de outra pessoa ou de outra coisa? Não, né? É impossível. Ele só consegue te mostrar o seu próprio reflexo. Porque, pela lógica, um espelho só reflete a própria imagem que está diante dele. Esse é o princípio do espelho. A nossa realidade funciona exatamente dessa maneira. Ela não pode mostrar outra frequência pra gente, outra crença, outra vibração, a não ser a nossa própria. Então nós não estamos diariamente reagindo ao mundo, nós estamos reagindo ao nosso próprio reflexo. Eu sei que parece complicado, mas cada pessoa, cada evento, é como se fosse um fragmento do seu próprio ser, espelhado de volta para você, para que você possa se ver. Mas, Vanessa, tudo bem? Ok? Explica. Tá bom. Vamos explicar o mecanismo, como é que isso funciona. Entender, gente, como nós projetamos a nossa realidade é o que tira a gente da posição de vítima e devolve aquele poder de criador consciente que eu sempre falo aqui. Sem esse conhecimento, a gente passa a vida inteira lutando contra as sombras, tentando mudar o reflexo no espelho. E aí a gente fica exausto, frustrado, sem perceber que a única coisa que a gente precisava mudar estava dentro de nós. Se você prender o seu cabelo na frente do espelho, você aparece com o cabelo preso. Se você não gosta do cabelo preso, é só você soltar em você para que o espelho reproduza isso. Então, quando você tenta mudar o que está refletido no espelho, você nunca vai conseguir. Você pode pegar uma pedra e quebrar esse espelho. Ele vai continuar refletindo você em 1000 pedacinhos quebrados, holograficamente. Por quê? Porque você não mudou a imagem que ele pode refletir. O espelho não é nada, apenas ele reflete. Ele não tem aquela imagem sua. Ele não é você. Ele reflete qualquer coisa que você colocar na frente dele. Então, se você quer mudar a sua aparência, vai lá e muda em você. Tira o óculos, prende o cabelo, aí o espelho vai refletir outra imagem. Quando a gente fala disso, a gente está fazendo uma analogia ao que nós somos internamente e o que a gente quer ser. Se a gente quer que alguma coisa mude na nossa vida, a gente muda na gente. Simples assim. Muda em você, o espelho reflete. Pensa na realidade, no mundo, nessa simulação, nessa matrix que a gente vive, como um espelho. Tudo que você vê acontecer na realidade só está acontecendo para você. Não está acontecendo para o outro que está do seu lado. Eu já contei para vocês que quando eu tinha depressão, eu via tudo cinza. Tudo sem cor.
Por mais que eu estivesse numa festa onde todo mundo estivesse se divertindo, às vezes meu marido chegava para mim e falava assim, poxa, tá todo mundo se divertindo, você parece que não tá percebendo nada, parece que você tá em outro mundo, parece que você tá triste. E era isso, porque todas aquelas cores que eles viam, eu não via. O meu mundo, a minha interpretação, o meu reflexo era cinza. Então o meu mundo era cinza. Já o das pessoas que estavam no mesmo local que eu, fazendo as mesmas coisas, tinham outra interpretação e o espelho delas, que era a realidade que a gente estava naquela festa, por exemplo, refletia tudo colorido, tudo alegre, com música. O meu espelho não. Por quê? Porque não importa o que está acontecendo para os outros não existem. Só existe a mim. E cada realidade existe para cada pessoa de uma forma diferente. Então, a minha realidade era cinza. A da pessoa que estava do meu lado, do meu marido, por exemplo, era colorida. Então, ele nunca ia entender o que eu estava sentindo. Por mais que eu explicasse. Ele não entendia. Assim como ninguém ia entender. Por quê? Porque é diferente. Eu não posso pegar e falar para você, olha para o espelho que você vai ver a mim. Ou eu não posso falar para mim, olha para o espelho que você vai ver fulano. Não, quem olha para o espelho vê a si mesmo. Então a sua realidade é o seu espelho. Pronto. Entendido isso, aqui vai a primeira chave para a gente entender o funcionamento dessa coisa. Você não interage com as pessoas, você interage com versões delas que a sua vibração te permite acessar. Você nunca conheceu de fato o seu pai, a sua mãe, o seu parceiro, o seu filho, o seu chefe, ou aquela pessoa que você acredita que te magoou profundamente. Você só conheceu a versão dela que a sua própria frequência colapsou das infinitas possibilidades que existiam. Então, se você enxerga seu chefe como um monstro, foi a realidade que você escolheu ou conseguiu, né? Escolher é conseguir acessar, mesmo que inconscientemente, através da sua vibração. Então, você estava numa vibração que só enxergava o seu chefe como um monstro. Então, é você que colapsou a onda de possibilidade que virou matéria aqui nesse mundo, que virou o seu chefe monstro, que você enxerga. Vamos desenhar. Aqui, para você. Você é esse bonequinho lindo que eu desenhei. Ou eu. Qualquer um de nós. Existe aqui ao nosso redor um campo com infinitas ondas de possibilidade, de coisas que podem acontecer pra gente a cada segundo. Isso aqui é a cada segundo. Vamos supor que isso aqui é um segundo. Todas essas opções, que são infinitas, podem acontecer a cada segundo na nossa vida. O que é que faz com que esta aqui aconteça e não esta aqui? Se elas estão todas na nuvem, imagine isso aqui como uma nuvem que vai colapsar, ou seja, vai cair aqui para a realidade. Isso aqui é uma nuvem mental. O que faz esta realidade ou esta acontecer e não as outras? Você. O que? O seu pensamento, seu sentimento e principalmente foco. Por que foco? A junção do seu pensamento e do seu sentimento cria um foco. Foco é o que faz você direcionar, como eu falei no vídeo anterior do Bashar, direcionar o GPS da sua vida. O foco vai direcionar para essa realidade, para essa, seja lá qual for. A partir do momento que este foco, que é o seu foco, direcionou para uma realidade, ela cai aqui para a Matrix. Para a matéria, para o físico. Quem seleciona isso? Você. Através do quê? Da sua vibração. A vibração nada mais é do que isso, o pensamento e o sentimento. Então, de acordo com o nível, com o teor de vibração, ou seja, de pensamento e sentimento que você tem aqui, o seu foco é criado. E esse foco é que vai escolher dentro dessas infinitas possibilidades de onda, não partícula, porque é onda, ainda é
energia, não aconteceu na matéria, você vai focar e vai escolher a onda que você quer transformar em matéria, mesmo que tudo isso aqui seja inconsciente. Então, qual que é a nossa função? A nossa função é transformar isso em consciente. É fazer isso de uma forma consciente. Se a gente sabe a teoria, se a gente sabe que tudo isso acontece dessa maneira no nosso inconsciente, por que não sermos inteligentes o suficiente, não burros, para escolher moldar a forma com que isso vai acontecer? Ah, Vanessa, é fácil falar, mas não é fácil fazer. Como é que eu vou fazer isso? É o que eu tento falar aqui em todos os vídeos. E quem pode te ajudar nisso é o seu duplo quântico, né? Quem não entende e não sabe o que é duplo quântico, eu tenho vários vídeos aqui falando sobre o assunto. Explicando o que é o duplo quântico. O duplo quântico, na verdade, é a sua versão superior, a sua versão do futuro, que enxerga lá na frente, enxerga mais rápido a realidade de uma velocidade mais rápida que pode acontecer no futuro e traz para você essa informação desde que você se conecte com esse seu duplo quântico. Enfim, cada pessoa existe infinitas versões potenciais dentro do campo quântico, ou seja, dessa nuvem de ondas aqui, tá? Cada versão do seu chefe, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, de qualquer coisa, tá dentro dessa nuvem, tá dentro desse campo, que é o campo quântico, tá? Essa nuvem que eu desenhei mal, né? Mas é apenas o campo quântico. Gente, esse desenho é só para ilustrar, tá? Eu não vou me preocupar aqui em desenhar coisas mais elaboradas, porque eu nem sei, não é o objetivo, mas eu acredito que dá para vocês entenderem. Depois coloca nos comentários se vocês conseguem entender os meus desenhos maravilhosos. Enfim, existe uma versão do seu chefe que é um tirano e uma versão do seu chefe que é um mentor inspirador. Existe uma versão do seu parceiro que é distante, que é crítica, e existe uma versão que é amorosa, que é presente. Qual delas você vai encontrar no seu dia a dia? A que for um par vibracional perfeito para a sua identidade interna naquele momento. Ou seja, quando estes itens aqui, o sentimento e o pensamento, que criam a sua vibração, então, por exemplo, numa nota 10, essa nota 10 tem que combinar com algum desses aqui, das versões da pessoa, que também está na nota 10. Quando você está na nota 10, o seu foco vai escolher entre todas essas versões a que tem a nota 10. Ou seja, o par vibracional. Entendeu o que eu acabei de falar? Você escolhe a versão que está em par vibracional naquele exato segundo ou momento igual à sua. Isso acontece a cada segundo. Então, quando eu falo aqui em padrões, que é uma junção de comportamentos seguidos, todos os dias, você vibra no 10 ou no 5. O campo quântico sempre vai escolher a maior quantidade de como eu posso dizer, a maior quantidade de vibrações específicas, ou seja, assinaturas vibracionais específicas daqueles momentos. Então, por exemplo, durante um dia, você tem várias vibrações, a de 10, a de 9, a de 5, a de 3, porque a gente tem oscilações. Às vezes a gente está mais triste, mais feliz, mais positivo, mais negativo. O campo quântico acessa o que é um padrão mais frequente, ou seja, quanto mais vezes você pensa, você sente e você foca em determinada coisa, isso vira o seu padrão vibracional, como já expliquei em vários vídeos. A partir deste padrão vibracional é que você escolhe o par energético da situação que vai colapsar aqui na Matrix, que vai trazer a versão do seu parceiro que está coincidindo com aquilo. Então, por exemplo, quando eu estava em depressão, vivia brigando com meu marido. Por quê? Porque nós não estávamos na mesma vibração. Então, o que eu enxergava cinza, ele enxergava colorido. Então, eu estava aqui no 3, ele estava aqui no 10. Nunca a gente ia se entender. Somente quando eu saí desse 3 e fui para o 10 dele, ou quando ele saísse do 10 e fosse para o meu 3, que não foi o caso, foi o contrário,
é que a gente ia formar um par vibracional para se entender. Então a gente começou a se entender porque estávamos na mesma vibração, então nosso mundo estava da mesma cor. Ou seja, a projeção que nós estávamos vendo um do outro era parecida, na mesma frequência. Percebeu? Se você acessa um chefe que te detona, é porque você está esperando isso pela sua vibração. Você está vibrando lá no 2 e o seu chefe está vibrando em outra frequência. Então ele nunca vai ser diferente da sua frequência, porque você reflete para o exterior aquilo que você vibra. Então, se tudo é um espelho, o seu chefe também vai ser um espelho daquela vibração ruim que você está tendo. Então é por isso, por exemplo, que a versão do seu pai que você conhece não é a mesma versão que a sua mãe conhece. Para você, seu pai pode ser um ditador e para sua mãe ser uma pessoa maravilhosa. É por isso que os parceiros dos seus amigos descrevem essas pessoas diferente do que você as reconhece, ou seja, do que você vê que elas são. Às vezes você não fala assim, pô, como é que fulano pode ficar com ciclano? Será que ele não enxerga que esse cara é isso, aquilo, aquilo, aquilo? Não, ele não enxerga, porque ele não vê a mesma versão que você. Ele enxerga a versão que ele vibra, que ele quer enxergar. E você, que está de fora, enxerga de outra maneira. Então, o mundo se cria, a Matrix se cria pra gente de acordo com o que a gente enxerga, com o que a gente quer ver, mesmo que a gente não escolha, conscientemente. Então, pessoal, quando essa ficha cai, alguma coisa acontece, você para de reclamar, você para de culpar, de atacar, de exigir, de tentar controlar o outro, controlar o mundo. A culpa e a mágoa não existem mais, porque não faz o menor sentido você culpar o espelho pelo que ele está refletindo. A responsabilidade volta sempre para onde ela sempre esteve, você. Por isso que eu sempre digo que nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. O nosso cérebro só enxerga aquilo que a gente já é. Vamos falar de neurologia. O nosso cérebro possui um mecanismo que é chamado de Sistema Reticular Ativador Ascendente, que é o SRAA. A neurologia chama esse efeito de percepção seletiva ou viagem de confirmação. Vocês já ouviram falar? Pensa nesse negócio como o porteiro da sua consciência. Um filtro interno poderoso. De todos os bilhões de bits de informação que estão disponíveis em cada segundo no seu ambiente, ele decide o que é relevante e suficiente para chegar até a sua percepção consciente. E qual o critério que ele usa? Isso aqui eu estou falando de neurologia, tá? Já não estou falando de coisas mais místicas. É simples. Ele só deixa passar aquilo que se encaixa com as suas crenças e com a sua identidade atual. Se você carrega a crença interna de que o mundo é injusto, o seu SRAA vai funcionar como um radar de injustiça, filtrando e destacando cada notícia ruim, cada situação que confirme essa crença, que diga para você, você está certo. Por isso que eu sempre digo, se você acha que você não vale nada ou que você vale muito, você está certo nas duas condições. Porque aquilo que você acredita, põe o foco, se expande. Se você se identifica como uma pessoa que é sempre rejeitada, seu cérebro vai interpretar sinais completamente neutros como provas cabais da sua rejeição pessoal. Às vezes uma coisa acontece e não tem nada a ver com você, mas o seu cérebro interpreta que foi direcionado para você. Se a sua identidade é a de que nada dá certo para mim, você só vai notar que as portas se fecham. Mas pode ter uma porta aberta do lado, você não vê. Você só vê aquela que fecha. Lembra quando eu falei do carro? Quando a gente quer comprar um carro determinado, ele começa a aparecer pra gente em qualquer lugar? E antes não aparecia, aí você fala, poxa, agora que eu decidi comprar esse carro, ele aparece pra mim em todo lado. Não é que ele aparece pra você em todo lado, ele sempre esteve ali, sempre apareceu. Você é que não enxergava ele, porque você não tinha interesse nele. Então, seu filtro estava para outras coisas, não estava direcionado a isso. Quando o seu foco, seu filtro está direcionado para comprar um carro específico, ele vai ser visto em qualquer lugar. E assim é com tudo na vida. Uma outra coisa, gente. A realidade está sempre atrasada. A gente só enxerga o que já aconteceu.
A realidade física que a gente percebe com os nossos 5 sentidos está sempre atrasada. Tudo que a gente vê no nosso presente, uma pessoa difícil na nossa vida, falta de dinheiro na conta, um relacionamento que acabou mal, tudo é um eco, um reflexo da vibração que você emitiu no passado. O presente é apenas um relatório emocional do que já aconteceu. Sabe aquele chefe autoritário? É um reflexo da sua versão antiga que ainda não se sentia empoderada. O saldo bancário negativo é um reflexo do seu antigo estado de pensar só na escassez. Você nunca está, de fato, vendo o agora. Você está vendo o resultado materializado da vibração que você já sentiu antes, que não é mais, se você assim decidir. Quando você põe isso na cabeça, o mundo deixa de ser uma ameaça e ele se torna o seu aliado. Por quê? Porque ele passa a ser uma ferramenta de diagnóstico. Você olha ao seu redor e, ao invés de ver desespero, você sente curiosidade. Você pensa, ok, entendi. Isso que eu estou vendo é apenas um espelho da minha versão antiga. Interessante ponto de vista. Mas agora eu decido que eu quero ser diferente. Ah, tá bom, Vanessa. Mas mesmo sabendo de tudo isso, a minha vida não sai do lugar. A maioria das pessoas passa a vida brigando com o reflexo, né, que tá no espelho. Briga com o chefe, briga com o parceiro, briga com a mãe, com o pai, com o dinheiro. Mas lutar contra o reflexo do espelho não adianta nada. É a mesma coisa que você ir lá no espelho, não gostar do que vê e começar a socar o espelho, como eu falei no início. Não adianta, a mudança não vai acontecer no espelho, a mudança acontece atrás dele. Ou melhor, na frente dele, né? Que é onde você tá. Pior ainda, quando você reage ao reflexo com a mesma energia que o criou, ou seja, raiva, frustração e medo, você apenas reforça aquele padrão de vibração que eu falei para vocês, que o universo entende, que o campo quântico pega. O padrão. Maior quantidade de vezes que aquela sua vibração acontece. Acontece algo que você não gosta, você reage. E quando você reage, você vibra mais daquilo. E quando você vibra mais daquilo, você reforça o reflexo. Simples assim. Aí você reage de novo. Vibra de novo. E a sua vida fica um loop. Por isso que as mesmas situações tendem a se repetir sempre na sua vida como um padrão. Porque isso se torna um loop infinito e você não consegue sair do lugar e a vida não destrava. Um eterno presente igual. E aí você diz, puxa vida, eu faço tanta coisa, tanto e nada muda. É porque você está tentando reconstruir a sua vida com os mesmos tijolos vibracionais de antes. A saída não é lutar, gente. A saída é parar. É decodificar a mensagem, é entender o sinal e mudar a fonte. O universo, o campo quântico, fala com a gente o tempo todo. Mas ele não usa palavras. Ele usa a linguagem vibracional. Canso de falar isso. Ele usa pessoas, ele usa conflitos, ele usa elogios, ele usa sincronicidades, ele usa rejeições para te entregar mensagens. Mensagens diretas sobre o seu estado interior. Olha, tá acontecendo uma porcaria aqui na sua vida. Por quê? Porque tá uma porcaria aqui dentro. Então ele te manda uma mensagem através de uma situação externa que você enxerga, porque você não olha para dentro para se ver. Então ele tem que te mostrar fora. Para quê? Para chamar a sua atenção. Já ouviram falar que quando a vida te dá um empurrãozinho e você não acorda, ela vai e te derruba? Mais ou menos isso. Por exemplo, se alguém te desrespeita, sua vibração está enviando uma mensagem de que você ainda tolera esse tipo de tratamento dentro de você. Você ainda não estabeleceu um limite interno do autorrespeito que é inegociável. Essa é a mensagem. Uma outra situação, quando alguém te valoriza, essa pessoa é um mensageiro da sua própria vibração dizendo, agora sim, finalmente, você está se amando, você está se conhecendo, você está se dando valor, continue assim. Aí vem a resposta de fora do outro te tratando bem, porque você está se tratando bem. Percebe? Quando a gente diz que a gente não compra respeito, a gente primeiro se dá o respeito para depois ter o respeito dos outros, é exatamente isso.
Outra situação, abandono. Se você está vivenciando o abandono, é a sua vibração te mostrando, através da outra pessoa, as formas como você se abandona internamente. Seus sonhos, suas necessidades, sua intuição, suas preferências, seus desejos. Se você vê inimigos, é porque você ainda é seu pior inimigo. O mundo, gente, não vai te tratar como você merece, ele te trata como você se trata internamente. Nada é pessoal, põe na sua cabeça essa frase, nada é pessoal, tudo é vibracional. Vou até deixar escrito aí para vocês. Talvez o que você chama de injustiça seja a maior prova de que o universo está te obedecendo fielmente. O mundo não é cruel, ele é 100% preciso. Se ele te mostra escassez, é porque você está sintonizado na escassez. Se ele te mostra rejeição, é porque você está no canal da rejeição. Ele não julga, ele só reflete. Lembre-se disso. Nada é pessoal, tudo é vibracional. Agora chega de teoria, né? Como eu gosto, sempre no final vamos para a prática. Depois de você saber de tudo isso, né, toda essa teoria, de tudo como acontece, não adianta nada você saber, mas não saber o que fazer com isso, né? Então, eu vou te dar ferramentas práticas para você aplicar isso na sua vida, tá? Como eu sempre faço. Não num futuro distante, mas agora. A mudança não é um processo longo. Ela é uma decisão instantânea. Por mais que as coisas demorem para acontecer, o processo de mudança começa em uma decisão que você toma agora. Primeira dica prática. Eu chamo de o protocolo da pausa consciente. Essa, gente, é a prática mais poderosa que eu posso te ensinar. É simples, é rápida, mas muda o jogo. Primeira coisa, primeiro passo, pausa imediata. Da próxima vez que algo desafiador ou indesejável te acontecer, uma crítica, uma resposta atravessada, uma conta inesperada, eu quero que você pare na hora, não reaja, não responda, respire fundo, cria um espaço entre o estímulo, que é o reflexo do espelho, e a resposta que você vai dar. Segundo passo, a pergunta de reflexão. Nesse momento de pausa, você vai se perguntar silenciosamente: o que é que isso está refletindo sobre mim? Qual versão minha, antiga, que está criando isso agora? E você vai observar, mas sem julgar, tá? Sem se criticar. Se é a sua versão que ainda busca aprovação, que vibra na escassez, que se sente culpada, observa, olha para ela, identifica. E o passo 3, escolha uma versão diferente. Simples assim. Aqui, gente, é o pulo do gato. Ao invés de você tentar mudar o reflexo do espelho, você vai mudar a fonte. Você vai se perguntar: qual versão minha que eu escolho ser agora, diante disso, que mudaria esse reflexo? Eu escolho ser a versão segura de mim mesmo. Eu escolho ser a versão próspera de mim mesmo. Eu escolho ser a versão que me ama incondicionalmente. Você muda quem está reagindo e o reflexo do espelho inevitavelmente vai se ajustar. E a segunda dica prática aqui para você é o diário do espelho. Para você se aprofundar nessa prática, eu te proponho um exercício, tá? No final de cada dia. Você vai pegar o nosso caderno, aquele caderno que eu sempre falo, e vai escrever diário do espelho. Primeiro, você vai anotar uma situação desafiadora que aconteceu durante o seu dia. Do lado dela, você vai escrever qual mensagem o seu eu vibracional, o seu duplo quântico, está tentando enviar através daquela pessoa ou daquele evento. E por fim, você vai escrever como que a sua nova versão, a versão que você escolheu ser agora, teria percebido ou agido naquela mesma situação. Para que isso, Vanessa? Porque isso, gente, põe na cabecinha, treina seu cérebro, é sua vibração. Para quê? Para fazer as coisas a partir da sua nova identidade. Eu canso de falar isso aqui, mas vou continuar repetindo para ver se vocês entendem. A transformação não é sobre lutar contra o mundo, é sobre uma decisão interna. O mundo não existe, existe você apenas, a sua própria matrix. Você é a sua matrix. Põe na cabeça. E se você faz isso, o mundo não tem escolha a não ser seguir seu comando, porque o campo quântico vai transformar aquilo em realidade.
Agora, como sempre, eu vou te dar um mantra do dia para encerrar esse vídeo, para você escrever em algum lugar perto de você. Você vai repetir essa verdade ao longo do dia, como se fosse uma âncora para sua nova consciência. Vamos lá. Mantra do dia. Eu não reajo ao mundo. Eu mudo a minha fonte e o mundo se ajusta a mim. Esse era o recado de hoje. Se você ficou até aqui, escreve para mim nos comentários. Eu não reajo ao mundo. Para eu saber que você ficou nesse vídeo até o final e que você quer crescer junto com a gente. Quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados, cursos e redes sociais, links na descrição do vídeo. E vou deixar um vídeo aqui no card que eu acho que vocês deveriam assistir, porque vai ajudar muito a compreender tudo isso, tá? Vou deixar aqui postado, clica nele depois que terminar esse vídeo. Beijo e tchau!